Olá, muito bom dia. Nós gostaríamos de iniciar essa meditação de hoje, domingo, dia 13, com a seguinte reflexão e pergunta: o que é que poderá fazer feliz ao homem? O que é e onde é que acontece a alegria no nosso ser, a não ser no espírito e na alma? Que alguns outros podemos também falar no coração. Pois bem, é a respeito disso que nós vamos refletir. Uma das coisas principais que promove, que é a raiz de acontecer a alegria dentro do nosso ser. É sobre isso que vamos falar, um assunto que tem como título a maior sabedoria e felicidade. É conhecer a Deus. Vamos orar a Deus, pedindo a Deus a inspiração e que Ele venha dar entendimento a cada um de nós de sua vontade escrita nas Sagradas Escrituras. Senhor, nosso eterno Deus e Pai, Senhor de toda a glória, possuidor do céu e da terra, nós te suplicamos misericórdia. Que adianta viver todos os dias desta vida e não te conhecer e não ter a verdadeira vida e felicidade dentro de nós aqui na terra, a qual também será vivida nos céus por toda a eternidade para aquele que tem ou terá um encontro contigo, ó Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, também na vida aqui através do Espírito Santo. Em nome de Jesus, flui o teu querer, Senhor, tua vontade, e nos ensina nesta manhã por meio dessa meditação. Para a tua glória e para a felicidade da nossa alma, nós te oramos no nome amado do Senhor Jesus e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Pois é, a felicidade, a verdadeira sabedoria e felicidade, ela acontece quando nós temos um encontro com Deus, porque é a vida de Deus que traz paz e felicidade ao nosso ser interior, espiritual dentro de nós. E nós vamos meditar um pouco sobre como encontrar, como viver essa felicidade. Título do assunto que já falamos, vamos repetir mais uma vez. A maior sabedoria e felicidade, conhecer a Deus. Nós vamos ver e ler agora como texto básico aqui, Jeremias, capítulo 9, versículo 24. Jeremias, profeta de Deus. Este livro se encontra no Velho Testamento, já próximo de Salmos e do livro de Isaías. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Como é maravilhoso! A quem se glorie dos seus feitos aqui na terra, se glorie da possessão, das posses que tem aqui na terra, se glorie do seu belo corpo, de uma bela casa, dos seus carros e de tudo que faz. Mas Deus, usando a Jeremias, dizendo: aquele que se glorie, glorie em me conhecer. Jeremias estava ali sendo usado por Deus, falando para o povo que estava
totalmente vivendo através de um engano espiritual, de um engano de falsa aparência, de viver uma vida que estavam se gloriando nas grandezas, nas coisas, nos feitos desta vida. Mas a vida espiritual deles estava bem além do que é conhecer a Deus. Começavam a se extraviar da vontade e do caminho de Deus, por não conhecer a bondade, a beneficência de Deus. Então, quando a pessoa conhece a Deus, entende a Deus, ele vai começar a melhor saber o que é a felicidade, o que é a verdadeira sabedoria e em que deve se gloriar. E Deus, o que ele mais se agrada aqui é disto, do juízo e da justiça. Quando as pessoas entendem isso, já está meio caminho aberto para se abraçar de encontro com a felicidade e com o amor de Deus. Vamos continuar com a seguinte palavra de início. A necessidade de ter um encontro com Deus e conhecê-lo. Enquanto nós não sabermos quem é Deus e o conhecê-lo, dificilmente a gente consegue fazer a vontade dele e saber quais são os caminhos dele e propósito para nos levar para a vida eterna. Então, há quem diga, eu conheço a Deus, eu creio em Deus, eu estou indo na igreja todo dia, todos os domingos. Isso não basta. O que Deus quer é que nós tenhamos um encontro real, de relacionamento real com Ele. Vamos citar bem rapidamente aqui um episódio que houve nos tempos dos apóstolos. Havia um homem cujo nome dele era Saulo, de Tarso. Tarso significa a cidade na qual nasceu. Ele estava ali aprendendo em uma seita chamada fariseu, que eles iam muito pelas as leis de Moisés. Mas há quem esteja com a Bíblia, a palavra de Deus, indo para a igreja e seguindo só dogmas, não tem o relacionamento, o encontro e o entendimento espiritual de Deus. E Saulo começou ali a querer perseguir os seguidores do Senhor Jesus, que estava propagando o verdadeiro evangelho, a verdadeira salvação pela fé do plano de Deus em Cristo. E ele pensava que estava servindo a Deus, fazendo aquilo e que era a vontade de Deus. Mas quando ele teve um encontro com Deus, quando ia a caminho de onde os discípulos estavam para aprender, aí Deus marcou um encontro com ele. E Deus disse para ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, Paulo estava como que um boi teimoso. Pessoas que estão tipo em uma inconsciência, vivendo na ignorância, como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, se não me foge a memória, que Deus não tem em conta o tempo da ignorância, mas quer que as pessoas se arrependam. Tenha um encontro com Deus. E Saulo falou, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou a Jesus, a quem tu persegues. E ali desenvolveu o encontro com Deus. E ali, verdadeiramente, ele teve um relacionamento de encontro com Deus e a vida dele, a partir dali, mudou. Quando a pessoa tem um encontro com Deus real, com o próprio Deus, pelo Espírito dele, pela palavra dele, pelo relacionamento com Deus, a vida da pessoa começa a mudar. Paulo perseguia o povo de Deus
e desde então, daquele encontro com Deus, passou a ser perseguido. É isso. Quem se entrega a Deus, que faz o bem, está no caminho da luz, ele é perseguido pelas trevas, ele é perseguido pelo mal. Mas quem está com Deus, tem a felicidade de Deus, sabe em quem creu e prossegue neste caminho da fé em Deus, com paz e felicidade na alma, porque teve o próprio encontro com Deus. Sabe quem é Deus? Quando você sabe quem é Deus, aí já basta. As outras coisas, a pessoa consegue prosseguir, porque Deus está com ele. Deus, por meio do Espírito Santo, nos ensina a palavra de Deus e nos faz chegar a Deus. Quando você tem o encontro com Deus, quando você conhece a Deus de fato e de verdade, você passa a ter dentro de você o Espírito Santo. E o Espírito Santo dá o discernimento da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele ensina a palavra de Deus, porque está escrito em João 16 que o Espírito Santo nos faria entender e guiar a todos nós, a toda a verdade. A unção de Deus, quando nós temos o encontro com Deus, há uma unção que nos ensina o discernimento e o entendimento da palavra e da vontade de Deus. Isso está escrito a esse respeito em João capítulo 6, versículo 45, e nós vamos ler também primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 27. Vamos lá para João 6, 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, assim que todo aquele que do Pai me ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, quando você conhece, ouve a verdade e aprende, se submete, se humilha, aceita ela, então você começa a ir a Deus. Vem ao caminho de Deus e segue, porque você entendeu a vontade de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebestes dele, vírgula, fica em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, vírgula. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. Quando você tem o Espírito Santo em você, dentro de nós, Ele mesmo, no seu Espírito e na sua unção dentro de você, ensina toda a vontade, todo o discernimento espiritual de Deus. E assim devemos, você, eu, nós, devemos permanecer nisso que Deus nos ensina, porque é disso que provém a felicidade, a verdadeira sabedoria e, por final, a vida eterna. Continuando. No teu encontro com Deus e ao passar de o conhecê-lo, as leis de Deus e a unção de Deus dentro de nós nos faz entender bem a Deus e por meio do Espírito Santo temos forças para obedecer a Deus. Entenda como isso é importante demais. Você tem um encontro com Deus e tem o Espírito Santo dentro de você. A unção do próprio Deus, a presença de Deus, a sabedoria de Deus, a felicidade de Deus, ela é contagiada, ela é vivida dentro da pessoa. Está escrito, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. A alegria que salta para a vida eterna é a própria presença da glória de Deus através do Espírito Santo dentro de você. Veja bem, que riqueza poderá o ser humano viver e ter
que essa riqueza é a maior sabedoria e a maior felicidade que o ser humano pode ter dentro dela. O próprio encontro com Deus e a vida de Deus por meio do Espírito Santo. Em Jeremias capítulo 31, versículo 33, diz o seguinte: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porém a minha lei no seu interior, no seu espírito, e as inscreverei no seu coração, dentro do mais profundo do ser. Escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando a lei de Deus, quando o prazer que a gente tem por ela nos possui no nosso interior, aí fica bem mais fácil de a gente entender a Deus e fazer a vontade dele. Continuando, e já estamos concluindo. Moisés teve um encontro com Deus pessoalmente. Quando ele teve um encontro, quando a pessoa tem um encontro com Deus, Deus, por meio do seu Espírito, nos ajuda a dispor, a gente se despir de tudo aquilo que não agrada a Deus. Quando a gente tem um encontro com Deus. Quando Moisés teve esse encontro com Deus, a vida dele transformou. Mas Deus disse, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que tu estás é santa. Então, a presença de Deus envolve santidade. A vida da pessoa começa a ser lavada, começa a ser transformada. Continuando, a maior sabedoria é conhecer a Deus, conhecer não abstratamente, conhecer Ele pessoalmente, dentro do mais íntimo do seu espírito, dentro de você, em seu relacionamento de entrega a Deus. Para concluir, Abraão, ao conhecer a Deus, Deus disse para ele, eu sou o teu grandioso galardão. Olha só como esse Deus é tão grande. Meros pecadores, mortais, cheios de defeito. E o próprio Deus dizer para aquela pessoa que se entrega e que escolhe a Deus, ele dizer, eu sou o teu grandiosíssimo galardão. Há quem procure glória aqui, há quem procure prazeres, há quem procure riquezas aqui. Mas saiba, a maior riqueza, a maior sabedoria é você ter o próprio Deus dentro de você e Ele fala para você, você é meu, eu sou o teu galardão. Quando a pessoa entende isso, tem esse encontro com Deus, para ele, a vida, ela já tem sentido, porque o próprio Deus, a presença dele, ele dentro de nós, é a nossa riqueza, é o nosso galardão. Aí você entenderá melhor isso quando receber o Espírito Santo e ter esse encontro com Deus. Invade uma felicidade, invade uma sabedoria de entender a Deus e de ter o prazer para fazer a vontade dele. Isso é um dos maiores tesouros que podemos receber e assim cuidar da nossa alma. Vamos agradecer a Deus. Amado e eterno Deus, como é glorioso o teu amor, como é sublime a presença, o prazer da alegria, da paz do Espírito Santo dentro de nós. Nos ajuda a todos terem esse encontro com Deus. Poxa, meu Pai, estar dentro da igreja é muito bom, há um momento de paz, o louvor, mas essa presença ela tem que ser vivida no trabalho, na escola, na rua, aonde tiver, porque o Senhor disse, meus verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso quer dizer, aonde tiver a presença de Deus, a alegria
tem que ser contagiante e real. É isso que precisamos. Ajuda todos termos e vivemos um encontro com Deus, conhecer a Deus de fato e de verdade em seu relacionamento sincero de uma vida com Deus. Em nome de Jesus te louvamos, te agradecemos. Amém. Que Deus nos conceda um ótimo domingo. Até a próxima, se assim o bondoso Deus nos conceder. Deus abençoe.